Olá, pessoal! Vídeo de aprovação no ar e hoje a gente tem uma administradora de empresas. Mas para tudo que eu preciso fazer uma coisa antes, porque a pessoa não me atendeu quando eu liguei para ela e ela falou que ela queria muito isso. Então, antes de mais nada, Eu sempre sonhei com essa buzina. cumpri a promessa. Então, Agora sim, agora sim. bom, estou com a Marcilma, ela é a nossa aplicante principal, está com o Marcelo, o esposo dela. Ela é administradora de empresas. Bem-vinda aos Estados Muito Unidos! obrigada. O governo americano disse sim para você, você foi aprovada no EB2NW. E todo esse discurso que ela esperava, mandava hashtag para gente de Foi o Me Liga. Ela é uma daquelas pessoas, não sei se vocês viram que eu falei que tem gente que não estava me atendendo. Olha quem era. Foi mesmo. E a gente vê, quando você tocava a buzina, eu ficava assim, não é possível. A gente entra no aplicativo todos os dias. Não é possível que a pessoa não viu, não sabia. Gente, é Realmente, é possível. porque é tão de surpresa, né? Que a gente... É muito, muito legal. Não? Olha, parabéns, viu? Você sabe que a gente mesmo não conseguindo te ligar, né? Quer dizer, a gente mesmo te ligando e você não atendendo a gente comemora muito aqui desse lado, né? Ai, obrigada. Marcelo, conta para o pessoal que está em casa por que que você foi aprovada, né? Qual que é o seu currículo para você ter sido aprovada no EB2NW? Ai, a história é longa, mas nós vamos tentar reduzir. Assim, a nossa paixão pelos Estados Unidos vem há muito tempo. O Marcelo, ele sempre teve relacionamento com o país, porque, né, Mário, ele tinha uma empresa no Brasil de tecnologia, e, assim, a gente sempre teve esse relacionamento, sempre fomos muito apaixonados, nós sempre estávamos aqui, e quando nós decidimos, nós planejamos e decidimos vir para cá, assim, a gente, desde o início, nós tínhamos certeza que tinha que ser com uma empresa que entendesse o nosso sonho Uhum, e nos segurasse de fato as nossas mãos e nos guiasse. E uhum, quando, assim, nós encontramos vocês, a gente não teve dúvida, né, Mar? Realmente, quando a gente veio, eu já tenho um relacionamento antigo aqui com os Estados Unidos, com empresas de tecnologia. Eu trabalho no ramo de automação, de desenvolvimento de projetos de automação. uhum, As empresas parceiras aqui, que eu viabilizava produtos e serviços no Brasil para essas empresas. uhum, Foi uma uhum, das coisas que, na época, a gente ficou em dúvida em cima de qual perfil que íamos aplicar, se é sempre o uhum, perfil ou dela. E a gente sempre quis vir para cá. O Brasil ficou um pouquinho difícil depois que a moeda, em relação ao real, o dólar deu uma disparada começou em a ficar a relação ao real. diferença. Aham, Então, a gente teve um pouco de dificuldade dentro do que eu trabalhava para poder continuar operando do Brasil, né? Então a gente queria estar um uhum, pouco mais perto e a nossa intenção também já era de empreender alguma coisa por aqui. uhum, Então aí na época a gente ficou assim, poxa, vamos procurar um apoio, vamos procurar um auxílio para a gente ver o nosso processo. uhum. E na época a gente decidiu, lá não, vamos fazer. Pelo que você está falando, você também poderia ser elegível, né? Mas, Marcelo, Sim. você tinha quantos anos de experiência e a sua formação é administração mesmo de empresa? Isso, toda a minha carreira, eu sempre trabalhei na área financeira, de relações com o cliente, e Uhum, nos últimos anos, depois que eu me formei em administração, eu decidi, falei, não, de fato, eu nasci para isso, eu amo me relacionar com pessoas, e foi muito... Verdade. Verdade. E assim, a área do Marcelo me ajudou muito profissionalmente, porque eu uhum, sou formada em administração de empresas, toda a minha carreira veio em cima de fazer gestão empresarial, relações financeiras, e como ele é da área de tecnologia, isso me ajudava muito, porque como eu desenvolvia grandes projetos para grandes empresas no Brasil,
essas empresas, elas não queriam mais do mesmo. Então, eu precisava estar sempre um passo à frente, sempre inovando. Então, eu usava a minha experiência, né, acadêmica, a minha carreira, junto e trocava algumas figurinhas com o Marcelo. Então, ele sempre me falava, olha, vai por essa, na sua área, mas usa esse viés tecnológico para você ter sucesso. Então, isso me apoiou muito. Então, assim, eu sou formada em administração, mas tenho um vasto conhecimento também na área de tecnologia. Então, eu acredito que a D4U conseguiu nos apresentar muito bem para a USCIS dessa forma, que é uma pessoa que tem todo esse conhecimento da área humana, da área econômica, mas com esse viés mais para inovação, mas para essa pegada mesmo, que, e principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Quando a gente nos apresenta e a gente comenta um pouco sobre a nossa experiência, sobre os nossos conhecimentos, eles ficam meio que assim, tem algumas pessoas que até nos chamaram, vocês são flex. Porque muitas pessoas aqui, elas iniciam a sua carreira em uma única área, e elas vão até, assim, por um longo período só naquela área. E nós temos mais esse perfil de pensar fora da caixa. Nós somos da área de humanas e exatas, mas a gente também tem um viés mais tecnológico. E eu acredito que isso fez muita diferença no nosso processo. Entendi. Bom, que bom. Então, quer dizer que se não fosse um, era no outro. E com tecnologia, a gente sabe o quanto que é importante, o quanto que os Estados Unidos está de portas abertas aqui para vocês, né? Vocês chegaram aqui, vocês fizeram um processo de mudança de status, né? Quem está assistindo a gente, né? Mudança de status é quando a pessoa está aqui dentro com um visto e ela faz uma solicitação para um outro visto. Então, eles já estavam aqui nos Estados Unidos. Com que visto que vocês estavam? O B1, B2. Isso. Ah, tá bom. E aí, então, vocês fizeram então a aplicação, foi super rápido, hein? Nós somos surpreendidos pela notícia, porque foram 7 meses, né? 7 meses. 7 meses. Exato. Vocês deram entrada no final de fevereiro e agora no comecinho de setembro, meio de setembro, vocês foram aprovados. Nossa, foi super bom, foi um prazo excelente. Foi. Eu acho que tudo assim que começa certo, a gente sempre teve isso. Não existe uma coisa que comece errado que vai terminar certo. Eu penso sempre assim. Então, vamos começar certo para que as coisas terminem da maneira correta. Desde o começo, a gente fez questão, quando a gente decidiu pela D4U, a gente fez questão, inclusive, de marcar uma reunião em Orlando. Nós fomos pessoalmente à reunião, para a gente conhecer o pessoal, que é mineiro, você sabe. Nós somos mineiros. Desconfiado que só, né? Então, nós fomos lá, fomos fazer a reunião presencial, fomos conhecer, falamos do meu perfil, falamos do dela, e também fomos muito bem assessorados para definir em cima de qual dos perfis que a gente ia fazer e a gente ia basear o nosso processo. Assim, perfeito. Que legal. E aí, como é que foi para vocês? Assim, como é que vocês descobriram o EB2NW? Através de vocês. Ah, entendi. Que bom que a gente conseguiu atender vocês desde o início de uma forma, né? Porque às vezes muita gente já ouvi falar, já quero, né? Que bom que a gente conseguiu explicar de uma forma que vocês entendessem, né? E aplicassem, né? Sentindo segurança na gente. E como é que foi, então, o processo disso, né? Como é que foi juntar documentos, levantar, né? Cartas de referência, o seu histórico profissional, como é que você se sentiu? Olha, quando a Carol me enviou a lista de documentos, eu tive um mini infarto. Porque, assim, eu falei, meu Deus. Eu falei, mas ok, mas a gente, assim, desde o primeiro e-mail, quando em 2019, foi quando nós começamos a pensar e a planejar essa nossa mudança, nós começamos a pesquisar sobre escritórios que pudessem nos apoiar, e foi aí que nós encontramos vocês, e assim, vocês são muito didáticos, porque... Na hora que a gente recebeu a lista, a gente pensou que ia ser assim, cara, possível conseguir isso. Só que depois que a gente tá ali dentro, que a gente viu tanto também que quando a gente precisa de algum apoio, precisa de alguma coisa, alguma explicação, que tudo era novidade pra gente, a gente via que era coisa, não era tão difícil de conseguir, não era tão difícil assim. A gente teve uma assessoria assim
A gente pode dizer que a gente realmente usou o setor de atendimento ao consumidor de vocês, a gente estava perdido. E funcionou tudo assim, perfeito. Tanto que o processo foi todo protocolado, com tudo certinho, sem faltar nada, no final de fevereiro. Foi. E agora tá aí, tá aprovado. Mas eu acho que assim, assusta, mas assim, a lista ela é feita com base no currículo. Então, depois que você olha para a lista, você começa a reconhecer coisas ali que faziam parte da sua conversa inicial, embasada no seu currículo. Então, não é nada que é solicitado ali na lista que você vai falar, nossa, mas da onde que eu vou tirar isso? Porque eu não tenho experiência nisso, ou eu não fiz isso nunca. Não. Tudo que está sendo falado ali na sua lista, né, é uma lista pessoal, é só a sua lista, foi só a sua lista, porque foi com base no que você contou e no que você apresentou para a gente, então não vai ter uma lista. Mas ultimamente eu tenho escutado muita gente falando isso, a minha lista era gigante, mas depois que eu olhei, eu vi que era tranquilo de responder, mas é porque é com base na pessoa, por isso que assusta, mas... Só é o susto, porque depois que você começar a ler e começa a entender o que foi pedido, você não, peraí, isso aqui tá fácil, isso aqui, não, isso aqui sim, isso aqui não. E vocês assim, vocês nos deixam muito tranquilos, porque a todo momento, qualquer dúvida, vocês estão sempre à disposição. Então, assim, desde o início até agora, tudo que nós precisamos, até coisas que não fazia parte do processo, mas como nós estávamos aqui e nós precisávamos atender todos os requisitos, a gente enviava o e-mail para vocês e era assim, era imediato, vocês vinham com uma resposta e a gente até comentava assim, mas será que eu vou mandar? Não tem nada a ver com o nosso processo. Mas vamos enviar. Tira a dúvida. E vocês estão assim... Ai, que eles respondem, né, Marcelo? Mas que? A gente ficava com medo de alguma coisa, por exemplo, um voluntariado. Né? Um voluntariado que ela queria fazer num summer camp, numa igreja. Eu falei, vamos perguntar se pode, porque apesar de ser voluntariado, não é remunerado, não é nada, mas vamos perguntar, vamos tirar dúvida para que isso não possa atrapalhar em nada nos processos e tudo mais. Então, sempre... Para essas coisas assim, a gente sempre dava trabalho para vocês aí. Vamos perguntar. Não tem problema, a gente está aqui, a gente até prefere que pergunte do que faça alguma coisa que não era, né? E aí acaba prejudicando o pleito imigratório. Então tem que perguntar mesmo. Sim. Exato. O que eu ia falar para vocês é agora, querendo saber assim, como é que foi essa sensação, né? Então, você foi aprovada, né? Qual que são os próximos passos? Mas me conta um pouquinho, né? Porque no dia, para quem está em casa, então eu tentei ligar para ela, não consegui, aí eu mandei uma fotinho segurando a corneta. E aí, horas depois, muitas horas depois, eu já estava na minha casa, eu vi que tinha uma mensagem dela falando, me liga, eu quero uma corneta, e não sei se eu já estava em casa, eu não tenho corneta em casa, a cliente foi tem que atender na hora, porque eu não tenho corneta em casa, né? Mas eu liguei para ela para falar que ela estava aprovada. Fica a sugestão, eu acho que você deveria ter uma de backup. Acho que os clientes vão concordar com você. Mas como é que foi a sensação, Marcelo? Olha, assim, até esse sorriso que você está vendo aqui não para, eu durmo assim o tempo todo. A nossa ficha ainda não caiu, porque tem uma semana, né, que nosso processo foi aprovado. Eu até comentava isso com o Marcelo, eu sempre tive o sentimento que o nosso processo ia ser aprovado muito rápido. Tanto que em cada etapa, quando as meninas se despediam, elas falavam assim, olha, então, muito obrigada. Eu falava assim, não, obrigada, mas eu te vejo muito em breve, porque o meu processo vai ser aprovado muito rápido. E aí elas falavam assim, estamos na torcida. Então, eu já tinha o que eu ia te falar, já escrito, tudo planejado, tudo certinho. Eu falei, gente, eu tinha esse sentimento. Então, todos no final do dia, a gente entrava no Instagram de For You para deixa eu ver quem que foi aprovado hoje. E a gente vibrava com cada aprovação, porque a gente sabe a dificuldade, a gente entende o sentimento de ansiedade. Então, assim, a vitória de cada um que vocês postam no Instagram é a nossa vitória também. E quando eu cheguei em casa e eu vi a sua foto, eu olhei e falei assim, peraí, a Paula me ligou? Aí, quando eu abri o seu WhatsApp, eu falei, e ela tá segurando uma corneta? Eu falei, Marcelo, pelo amor de Deus! Ela falou assim, entra no seu aplicativo da USCIS, atualiza.
Atualizou alguma coisa? Eu falei, não, nada. Aí eu fui abrir o aplicativo e puxei e fiz um refresh da página. Aí ele atualizou. E a gente começou E dá a aquela chorar. mensagem, aprovado e tal. Com as bandeirinhas, com as estrelinhas. Isso. Tem Aí foi um fogos. chororô danado, porque aí a gente viu que tinha atualizado no aplicativo. Eu falei, meu Deus. Mas até hoje a gente ainda entra. Deixa eu só dar uma conferida aqui rapidinho. Aquela sensação boa, fui mesmo, Nossa, né? Muito, é incrível. Muito. Não tem explicação para né, É, poder não- falar desse é, sentimento, é, assim, é só não tem vivendo mesmo. Foi um chororô aqui em casa que... Eu acho que eu tô chorando até hoje. Que bom, gente, que bom. Olha, eu, assim, tenho que agradecer, todo o nosso time tem que te agradecer por vocês terem escolhido a nossa empresa para fazer o pleito de vocês. A gente sabe que é uma decisão muito importante vir para os Estados Unidos, que tem que ser planejada, né? Mas a gente adora fazer parte e saber que o final foi rápido, foi feliz, não, às vezes não é nesse tempo, às vezes tem ali uma RF no meio do caminho, uma NOD no meio do caminho, mas o nosso objetivo aqui é entregar o Green Card para vocês, não importa o tempo, se foi em 8 meses, se foi em 2 anos, a nossa alegria e satisfação de fazer parte desse processo imigratório é sempre o mesmo, viu? Nós que agradecemos. Agradece demais, vocês abraçaram a gente. Desde o primeiro dia, a gente estava morando na época em Tampa, pegamos o carro, fomos lá para Orlando, falamos, não, vamos fazer essa reunião presencial. E hoje vocês estão aonde? Em Salt Lake City. Em Utah. Sério? Que legal! Moro em Utah. Nós somos mineiros. Mineiros amam montanha, a gente teve que ir para perto das montanhas. cachoeira. A gente teve que ir para perto da montanha. Que legal, que legal. Mas olha só, fica tranquilo que o seu Green Card vai chegar aí nas suas mãos, não importa onde nos Estados Unidos vocês estão, né? Então, vai chegar pelo correio, é uma coisa um pouco diferente, a gente não está muito acostumada com isso. Adoraria que você viesse para cá, mas tudo bem que você já foi, né, já contou que foi um pouquinho mais para longe, mas parabéns mais uma vez. E você sabe que você pode continuar contando aqui com a D4U, mesmo depois a gente encerrar essa etapa, né? O nosso trabalho encerra com a entrega do Green Card, mas agora tem o D4U Club e você pode contar com a gente aí em algumas outras coisas durante essa sua jornada imigratória, até você se estabilizar e falar, pronto, agora estou me sentindo uma residente. Olha, muito obrigada a você, a todo o time da D4U. É muito bom quando a gente conhece vocês, baseado em informações e resultados. E resultados. E quando a gente faz parte desses resultados, assim, gente, é incrível, porque nós, todo tempo, a gente sempre tinha certeza que tinha que ser vocês. Sim. Assim, a forma com que vocês se apresentam, a preocupação de vocês com os clientes, a forma com que vocês transformam o nosso sonho, sabe? Assim, vocês colocam no papel tudo e mais um pouco do que a gente apresenta. Vocês são fantásticos, a gente só tem que agradecer muito. Muito obrigada a você, muito obrigada a todo o time. A gente sempre vai ser bandeira de D4U. A gente já fala para todos os amigos, quando eles pedem referência, a gente fala assim, olha, se você quer, de fato, uma empresa que vai viver o seu sonho como se fosse o sonho dela, tem que ser eles, tem que ser a D4U, porque eles são fora da curva. Então, muito obrigada. Obrigada. E esse sorriso aqui vai ficar por muito tempo. Imagina a dor que está sentindo aí, mas continue, que continue assim. Bom, é isso, pessoal. Mais uma aprovação aqui com a equipe da D4U, administradora de empresas, que já está aí criando asas e voando, né? E a gente só torce para que mais profissionais venham para cá realizar os seus sonhos. Para quem quiser consultar a D4U, saber se é elegível, manda seu currículo para info@d4uusa.com. Quem sabe depois de um aninho, assim, mais ou menos, você não está aqui no lugar deles fazendo uma gravação de aprovação comigo, hein? Até mais. Semana que vem a gente volta com mais uma aprovação. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.